Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23 em diante. O tema da mensagem desta noite é os inimigos da fé. Vamos falar hoje sobre os inimigos da fé cristã. Aquilo que impede você de viver uma vida por fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Então, diz assim a palavra de Deus: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Diga graças a Deus. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra diz, Senhor, que nesta dispensação da graça de Deus, o justo, o eleito, aquele que o Senhor predestinou em amor, viverá pela fé na Tua palavra, pela fé naquilo que está escrito, pela fé nas Tuas promessas, pela fé em tudo aquilo que o Senhor realizou em nosso favor na cruz do Calvário. Ó Deus querido, Deus amado, e esta igreja, Senhor, ela tem vivido por fé. Nós não vivemos por obras, nós não vivemos por sacrifícios, nós vivemos pela fé, tomando posse dos bens já realizados, chamando à existência aquilo que a Tua palavra diz que é nosso direito, que é nossa herança. E quando nós assim procedemos, há uma manifestação sobrenatural do Teu Espírito Santo no nosso meio. Os milagres acontecem, os sinais, os prodígios são uma constante na nossa vida, meu Senhor. E somente desta forma o nome de Jesus é glorificado. Mas nós queremos nessa noite, meu Deus, crescermos mais ainda no Teu conhecimento. Queremos aprender quais são os inimigos de uma vida por fé. Quais são os inimigos que por vezes impedem a Tua igreja, impede o Teu povo, Senhor, de viver por fé como determina a Tua palavra, para que nós nunca sejamos atingidos por esses inimigos. Pai querido, Pai amado, fala-nos nessa noite, meu Deus. Usa-me como servo Teu, instrumento Teu. Fala através de mim, meu Senhor, para o Teu povo, para a Tua igreja, em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo santo, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, é muito importante o que nós vamos tratar aqui nessa noite, porque até o dia da nossa morte na carne, no nosso corpo físico, até o nosso último dia de existência neste mundo, nós vamos sempre estar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus.
A vida cristã, ela é uma vida de constante desenvolvimento espiritual. Você nunca para de crescer, você nunca para de conhecer Deus na sua intimidade, conhecer a palavra em profundidade. E é isto que torna a tua vida uma vida sobremodo excelente. Então veja bem, meus irmãos, no Velho Testamento, na velha aliança, na dispensação da lei, como é que vivia o povo de Israel? Como é que vivia o povo de Deus? Vivia por obras. Era a dispensação da lei. Porque a lei dizia: faça, não faça, sacrifica, esforça-te. Tudo isto aqui foi na dispensação da lei. Mas essa dispensação da lei, a Bíblia diz que ela teve um fim. Ela teve o seu período de existência, quando ela estava estabelecida, mas um dia ela chegou ao final. O que a Bíblia diz? O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Jesus. Por que o fim da lei é Cristo? Porque quando Cristo veio, quando Deus se fez homem, quando Deus desceu do trono e se encarnou no ventre da Virgem Maria, Ele veio ao mundo para estabelecer uma nova dispensação, uma nova aliança entre Deus e os homens, a dispensação da graça de Deus. É o que nós estamos vivendo até os dias de hoje. Em Hebreus diz o quê? Uma nova aliança fundamentada em melhores e superiores promessas. Quer dizer, tudo que existe hoje, nesta nova aliança de Deus com os homens, é melhor e é superior. Diga, é melhor e é superior. Sendo que, neste novo pacto, o povo de Deus, ele tem que viver por fé, e não mais por obras, como vivia os antigos. Até a vinda de Jesus, enquanto a lei estava estabelecida, estava em pleno vigor, era por obras. O homem tinha que sacrificar, o homem tinha que se esforçar, tinha que pagar o preço. Mas quando findou a lei e teve início a dispensação da graça de Deus, não é mais por obras, é por fé. Aí você diz assim: pastor, o que é viver por fé? Olha, viver por fé é você viver segundo aquilo que está escrito na Bíblia. É você viver por fé naquilo que já foi consumado por Jesus na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Não é viver pela fé num copo com água, não é viver pela fé num saquinho de sal, não é viver pela fé numa vela acesa, numa imagem, num ídolo. Não. O meu justo viverá pela fé naquilo que está escrito, naquilo que a Bíblia diz que é teu direito, naquilo que a Bíblia diz que Jesus já realizou na cruz em favor da sua igreja. Diga para o teu irmão do lado: o justo viverá pela fé. Diga: o justo viverá pela fé. Pastor, por que é importante nós entendermos isso? Irmãos, é muito importante você entender isto, porque pela fé nós fomos salvos. Paulo disse: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, vem de quem? É dom de Deus. Ele disse: não de obras, para que ninguém se glorie. Então o método que Deus usa para que nós sejamos salvos foi a fé. A fé que é um dom do Espírito Santo que Ele nos outorga. Pela fé nós já fomos curados. Pela fé nós somos prósperos. Pela fé nós alcançaremos todas as promessas de Deus. Tudo tem que ser pela fé. Então, nesta nova aliança, tudo é por fé. Por isso que está escrito lá: o justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que não tem nada que eu possa realizar neste mundo que agrade a Deus, a não ser viver por fé. Manter uma confissão firme, em linha com a Bíblia. Manter uma confissão sadia, segura. Paulo disse: mantém firme a tua confissão, ela produz grande galardão, produz grande recompensa de Deus. Agora, por que sem fé é impossível agradar a Deus?
Vamos ver isto no mesmo livro de Romanos, no capítulo 14. Você vai entender agora por que se você não viver por fé, você nunca vai agradar a Deus. Romanos 14, versículo 23. O apóstolo disse assim aos irmãos de Roma: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é o quê? É pecado. Você vê? Tudo que não provém de fé é pecado. Então, se alguém não vive pela fé no que está escrito, ele vai acabar por viver por coisas que não provém da fé. E a Bíblia diz o quê? Que tudo que não provém da fé é pecado. Ou você vive por fé, mantendo a tua confissão, crendo no que está escrito, ou você vai acabar vivendo por coisas que não tem nada a ver com a vida de fé. Vai querer fazer jejum, vai querer pagar preço, vai querer ficar não sei quantas horas de joelho, vai querer subir monte, vai querer fazer promessa, vai querer fazer corrente. Olha, aí vai ser uma tragédia. E a Bíblia está dizendo que quem vive desta forma, vivendo por coisas que não provém da fé, está vivendo em pecado. Irmãos, a igreja de Jesus, em toda a face da terra, precisa conhecer essas verdades, precisa ouvir essas verdades, porque o povo de Deus imagina que pecado é só o roubo, o adultério, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria. Não, pecado é toda e qualquer transgressão à palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que agora não é mais por obras, é por fé, e o povo de Deus teima em viver por obras, está transgredindo o quê? A palavra de Deus. Porque foi Deus que determinou assim. Foi Deus que disse: olha, a lei findou em Cristo. Foi Ele que disse: remove a primeira aliança, remove o primeiro pacto, estabelece o segundo pacto. Aí você percebe que 99% da igreja de Jesus vive em pecado. Não rouba, não adultera, não pratica idolatria, nem feitiçaria, né? Mas em compensação transgride em outra área, desobedece à determinação de Deus. Então eu quero te ensinar nesta noite as coisas que podem impedir um filho de Deus de viver por fé. Há coisas que podem impedir você de obedecer isso aqui. Porque se você não viver por fé, meu irmão, a tua vida nunca será por cabeça nesta terra. Se você não viver por fé, você nunca vai poder se apossar daquilo que a Bíblia diz que é teu direito, que é tua herança. Nunca, 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 nunca. Há duas coisas importantes, duas, são as principais, que impedem o eleito de Deus de viver por fé. A primeira coisa, eu vou te mostrar no livro de Romanos, capítulo 3. Vamos voltar um pouquinho atrás. Romanos 3, versículo 26 e 27. Veja o que diz a palavra: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo quem? Deus, ser justo e o justificador daquele que faz jejum todas as terças-feiras e quintas, durante 12 horas seguidas. É isso que está na Bíblia? Para Ele mesmo ser o justificador daquele que tem fé no pastor da igreja, fé na denominação, fé num copo d'água na frente do rádio, fé numa fita amarrada no braço. Não, daquele que tem fé em Jesus. Diga forte: em Jesus. Então ele diz assim: onde pois a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então você vê, Deus, Ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Roma? Paulo está dizendo que se eu não vivo por fé, eu vou viver por obras, eu vou viver por lei. E aí, a lei e as obras, elas vão se tornar inimigos da minha fé. Você está percebendo? Vão se tornar inimigos da minha fé. Então ele disse assim: onde pois a jactância?
E ele mesmo respondeu: foi de todo excluída. Quer dizer então que a jactância é um forte inimigo de quem quer viver por fé. Olha, se você deseja viver por fé, a primeira coisa que você tem que excluir da tua vida é a jactância. Pastor Carlos Magno, o que é uma pessoa jactanciosa? Irmãos, a jactância é um espírito de vaidade que começa a tomar conta da pessoa, do Filho de Deus. É um espírito de arrogância, é aquele espírito de vanglória que a maioria dos crentes é possuído. É aquela pessoa que gosta de se gabar do que faz, sabe? Gosta de se vangloriar, ela gosta sempre de, sabe? Aquela coisa de soberba, de prepotência, né? Então, uma pessoa que é jactanciosa é o quê? É uma pessoa vaidosa. É uma pessoa soberba, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que gosta de se vangloriar diante de todos. Então o que eu quero que você entenda é que as obras da lei é um combustível, sabe, muito forte para acender dentro do ser humano o espírito da jactância. Eu vou te explicar porque você vai entender, por favor. Venha comigo à epístola de Tiago. Tiago, o irmão do Senhor. Tiago era um pregador para os judeus, mas há muitas evidências da graça de Deus na epístola de Tiago. Então Tiago capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: agora entretanto vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é o quê? É maligna. Então, o que é que o Espírito Santo está nos dizendo essa noite? O Espírito está nos dizendo, irmão, que viver segundo a lei, viver segundo as obras, gera jactância, gera orgulho. A pessoa fica querendo se gabar, a pessoa fica se vangloriando, a pessoa se envaidece, a pessoa fica cheia de soberba. Aí você diz: pastor Carlos, por que as obras da lei provoca esse espírito jactancioso nas pessoas? Sabe por quê, irmão? Porque a lei, ela leva as pessoas a fazerem coisas que por vezes outros irmãos não conseguem fazer. E aí a pessoa começa a se sentir cheia de soberba, começa a se sentir mais importante, ela começa a gerar uma certa vaidade, uma certa arrogância, que a Bíblia diz que é maligna. É a pessoa que diz assim: olha, irmãos, eu faço mais jejum do que você. Eu jejuo 5 dias por semana, 24 horas por dia. Você só faz 2 horas de jejum, você é muito fraquinho. Isso é jactância. Olha, irmãos, deixa eu ver o teu joelho aí. Ih, olha o meu, calo no joelho. Irmãos, eu passo noites inteiras acordada, de joelho, em cima de caroços de milho, que é para Deus se agradar, mas ainda não fica. Você começa a perceber o espírito de orgulho, de vaidade, que começa a tomar conta de algumas pessoas. Irmãos, aqui está o maior inimigo de quem deseja viver uma vida por fé. Olha, ninguém nunca falou isso aqui que eu estou falando para você hoje. Em toda a tua vida espiritual, você nunca ouviu a respeito disso que eu estou te trazendo. Às vezes você encontra um irmão que vive debaixo da lei e diz assim: e aí, meu irmão, como é que vai? Como é que o irmão está? Oh, pastor, maravilhoso, estou muito bem, graças a Deus. Acabei de fazer agora mesmo 41 dias de jejum. Porque não faz 40, não, faz 41, que é para ser mais forte do que Jesus, sabe? Para ser melhor do que Jesus. Acabei de fazer 41 dias de jejum. Olha, todas as tardes eu estou no círculo de oração, fico de joelho no chão. Toda sexta-feira eu tenho subido o monte, tenho ido buscar poder. Estou cheio do poder de Deus. Sabe? São estas obras que provocam jactância, que provocam soberba, que provocam vaidade, que provocam vanglória. Você vê que nas igrejas da lei sempre tem aquelas irmãs ou aqueles irmãos, né, que fazem muito jejum, que todos os dias ficam muitas horas de joelhos no chão. E essas irmãs são tidas na igreja como o quê? As irmãs poderosas. Não, a irmã ali é muito poderosa. Olha, tremenda. Aquela ali, olha, você não imagina.
Não, aquela irmã todo dia, olha, você vê que ela é magra que só um palito. É de muito jejum que ela faz a Deus. É uma irmã muito consagrada, é uma irmã muito ungida. E aí as outras pessoas que não fazem esta mesma carga de sacrifício são tidos na igreja como pessoas fraquinhas, pessoas que não têm unção. Não, aquele ali tem muita unção, esse aqui não tem unção nenhuma. E o que é que vai gerando? Pessoas que são postas aqui em cima e pessoas que são postas aqui embaixo. Umas são superiores, outras são inferiores. Geram pessoas inferiores. E aquelas que são postas no pedestal, elas começam a se gabar, elas começam a se vangloriar, elas ficam muito vaidosas, né? Muito arrogantes. Quando a pessoa vive por fé, pastor Sérgio, jamais ela poderá ser uma pessoa jactanciosa. Jamais. Por quê, pastor? Porque ela vai ter que ser humilde. Toda pessoa que vive por fé na palavra de Deus, ela tem que se humilhar. Ela tem que reconhecer que ela é uma salva pela graça de Deus. Não dependeu das suas obras, não dependeu dos seus jejuns, não dependeu das suas orações, não dependeu de nada que ela tenha feito ou que venha fazer. Ela tem que se humilhar e reconhecer que foi Jesus Cristo quem na cruz do Calvário, com uma única oferta, com um único sacrifício, a aperfeiçoou para sempre. Que o maligno não lhe pode mais tocar, não porque ela luta com o diabo, não porque ela se reveste de poder no alto de um monte, não, mas porque ela está nas mãos de Jesus, e porque no Monte Calvário, Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte. Então você fica numa dependência total de Deus. Toda honra, toda glória tem que ser dada a quem? A Deus, a Jesus. Então, o viver por fé não produz jactância. Produz o quê? Produz humildade, produz vida. E a glória é toda dada ao nome de Jesus Cristo. Não é dada ao homem. O homem não recebe glórias quando a igreja vive por fé. Você vê que numa igreja em graça, onde o povo vive por fé, não há um irmão maior do que o outro, sabe? Não há um irmão mais poderoso do que o outro. Não há um mais importante do que o outro. Não há competição entre as pessoas. Não existe isso na igreja em graça. Por que não existe, pastor? Porque na igreja que vive por fé, todos são iguais. Irmãos, olha, a mesma fé que eu tenho, você tem. Porque Deus repartiu a mesma medida de fé para todos nós. Aqui não tem aquela coisa, não, o pastor poderoso, e o pastor faz aquela pose, né? E o povo fica pequenininho lá embaixo, na dependência do pastor. Irmão, você não depende de mim para nada. Assim como eu falo com Deus, você fala. Assim como Deus me constituiu ministro de Cristo, Ele te constituiu também. Todos nós somos ministros de Cristo. Assim como eu ministro cura, você ministra cura também. Você percebe? Todos são iguais. Olha, pretos e brancos, altos e baixos, gordos e magros, ricos e pobres, pastor e ovelhas. Todos são iguais. A mesma unção que eu tenho, você tem. O mesmo Espírito Santo que Deus me outorgou, Ele outorgou a você também. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele fez em favor da minha vida, em favor da tua vida. Não há pessoas mais privilegiadas. Não, o irmão ali é muito ungido, aquele irmão ali não tem muita unção. Isso é mentira de Satanás. Isso é jactância que há dentro da igreja de Jesus. Não há pessoas que têm mais unção, pessoas que têm menos unção. Então, na graça de Deus, não há espaço, irmão, não há espaço para se dizer, ó, lá vai a irmã poderosa. Aí todo mundo, ó, a irmã poderosa. Oh, lá veio o pastor super ungido. Não existe isso aqui. Na graça de Deus, todos somos iguais perante Deus. Toda honra, toda glória tem que ser dada ao nome de Jesus Cristo. Amém? Porque sabe, olha, esse espírito de jactância é uma coisa tremenda, irmão. Você já viu um pavão? Quem já viu um pavão aqui? Quem já viu o pavão? Mesmo que seja na televisão, já viu o pavão? Como é que o pavão faz? Né? Já viu o pavão?
ele abre o rabo assim, né? Aquelas penas enormes, coloridas, né? E ele sai todo. Já notou? Como é que o pavão faz? Não é? Os outros bichinhos que ficam em volta, ficam tudo desse tamanho, porque ele é o bonitão, ele é o, sabe? Abre aquele rabão, né? Aquela coisa coloridona. Irmão, é assim que são os irmãos jactanciosos. Igualzinho o pavão. A irmã do jejum levanta as penas aí. A irmã do jejum levanta as penas. Aí toda a igreja, oh, que maravilha. A irmã do jejum, olha as penas dela lá. É verdade. Toda a igreja diz, oh, tremendo, maravilhoso, tal. É, meu irmão. O irmão que fala em línguas, o irmão que é cheio do Espírito Santo, aí o irmão abre logo as penas coloridas e começa a andar assim na igreja. Pavão dentro da obra de Deus. E toda a igreja começa a se sentir inferiorizada diante daquela pessoa. Chega-se ao ponto, meus irmãos, de dizer que a pessoa está dentro da igreja, uma tem o Espírito Santo e a outra não tem o Espírito Santo. Como é que pode isto? Todo crente em Jesus tem o Espírito Santo. A Bíblia diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Mas quem não conhece essas verdades, criam-se, né, verdadeiras mentiras na igreja de Jesus. E aí diz, não, você não fala em línguas, então você não tem o Espírito Santo. O irmão fala em língua, o irmão tem o Espírito Santo. Aí aquele que tem o Espírito Santo se sente o Todo-Poderoso. Aquele que a doutrina mentirosa de Satanás diz que não tem o Espírito Santo porque não fala em língua, se sente desse tamanho. Se sente desprezado por Deus, rejeitado por Deus. E é por isso que você vê aí que nós temos hoje no Brasil, já passou essa estatística, mais de 16 milhões de crentes desviados das igrejas. Então, meus irmãos amados, a Bíblia diz que toda jactância semelhante a essa é o quê? Maligna. Isto é, a soberba, a arrogância. Está dizendo, olha, isso é uma jactância maligna, diabólica. Você sabe que há igrejas que tem irmãos que são idolatrados por causa do calo que tem no joelho. É verdade. Nós temos um irmão aqui na igreja, seu Otávio, ele não está hoje à noite aqui. Mas seu Otávio veio de uma igreja, de um ministério, e ele já estava lá há muitos anos. E ele não falava em línguas, porque o dom de línguas, meu irmão, a Bíblia diz que é um dos dons do Espírito Santo, que ele distribui a cada um individualmente conforme lhe apraz. Você pode passar a tua vida inteira sem falar em línguas. Você só vai falar no dia que o Espírito Santo quiser que você fale. É isso que está escrito. Então, como ele não falava, o pastor dizia, porque o irmão não tem o Espírito Santo. O irmão tem que buscar o Espírito Santo. E esse pastor, eu buscava, vigília. Aí diziam, não, faz mais jejum, irmão. Eu jejuava. Irmão, você tem que vir para as vigílias. Eu ia para as vigílias. Não recebi o Espírito Santo. O irmão tem que subir o monte. Pastor, eu subi os montes. Olha, o que tem de monte aí que eu já subi e nunca que tinha o Espírito Santo. Aí um dia ele foi ao pastor e disse, pastor, puxa vida, o que está acontecendo? Será que Deus não me aceita? Por que Deus não me dá o Espírito Santo? Por que Ele dá para uns e não dá para outros? Eu peço tanto, eu não estou em pecado, eu não estou vivendo uma vida errada, eu sou uma pessoa de vida íntegra, eu sou fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu estou vivendo uma vida de acordo com a Bíblia. O pastor disse, bem, você já fez vigília, já subiu o monte, já fez jejum, deixe-me ver o seu joelho. Ele disse, não, mas eu não estou com problema no joelho. Eu não estou reclamando de nada no joelho. Estou reclamando que eu não tenho o Espírito Santo. Não, mas deixe-me ver o seu joelho. Aí disse que levantou assim, né? Mostrou. Já descobri o problema, já sei qual é o problema. Ele disse, mas qual é o problema? Alguma coisa no meu joelho? Ele disse, não. É que o irmão não tem calo de bode. Disse, como? Disse, é. Olha o meu aqui. Está vendo? Tem que ter calo de bode no joelho, irmão, senão Deus não dá o Espírito Santo. Irmão, tem que ralar o joelho no chão até fazer calo, aí Deus dá o Espírito Santo. Você viu o que se faz? Diz que na igreja, às vezes no culto da ceia, aí o pastor dizia, cadê a irmã Flores Bela?
Chama a irmã Florisbela. Irmã Florisbela, por favor, vem aqui. A irmã vinha, toda pavão misterioso, né? Ela vem o pavão. Queria que a irmã desse um exemplo para a igreja e mostrasse o joelho. A irmã levantava o vestidão, né? Todo mundo olhando, está vendo? Está vendo o calo que a irmã tem no joelho? Olha, irmão, se não tiver o joelho com calo de bode, não pode receber as bênçãos de Deus. E disse que aquela irmã era aplaudida, todo mundo aplaudia. Terminava o culto, né? Se os irmãos vinham, irmão, deixa eu dar uma olhadinha no joelho. E a irmã toda vaidosa, não, olha só, hoje não dá mais, já mostrei uma vez, sabe? Vamos marcar uma audiência, vamos marcar uma hora aí que eu tenha com tempo, eu venho, te mostro o meu joelho. O outro vinha, irmão, deixa eu dar só um toquinho no teu joelho abençoado, no calo abençoado. Olha, verdadeira idolatria é o calo do joelho. Isto acontece nas igrejas da lei. Isto é uma jactância maligna, diz a Bíblia Sagrada. Às vezes chama o irmão fulano de tal, vai cantar um hino. Aí o irmão sobe no altar, por favor, irmão, cante um hino para a igreja. Eles, irmãos abençoados, olha, queria que o irmão entendesse, eu mesmo não sei cantar, eu não tenho nem afinação de voz direito, mas é o Espírito Santo que canta através de mim. Então eu queria que você prestasse muita atenção, preste atenção na letra desse hino. Deus vai falar através de mim, é Ele que vai cantar, não sou eu que vou cantar. Aí o irmão pega o microfone, né? Aí começa, aí canta o hino. Canta, que é uma maravilha, super afinado, canta muito bem. Quando ele termina, a igreja aplaude e diz, irmãos, não fui eu que cantei, foi o Espírito de Deus que cantou através de mim. Isso é um milagre de Deus. A igreja, aleluia, glória a Deus. Olha, o irmão nem sabia cantar, o Espírito Santo canta. É mentira. É ele que cantou. Que o Espírito Santo cantou por ele? Coisa nenhuma. Foi ele que cantou. Mas cria-se essas coisas, sabe, para se sentir superior aos outros. Aí, coitadinho, quem não canta, né? Quem não tem uma voz afinada, quem não tem aquele dom de cantar, aí se sente pequenininho, não se sente usado por Deus. E o irmão, palma para o cantor pavão, e o cantor pavão aplaudindo, ele desce do altar com as penas abertas, assim coloridas, bonitas, sabe? Olha, meus irmãos, até entre os pastores há esse espírito de jactância. Tem entre nós, pastores. Às vezes diz assim, o irmão é pastor de qual igreja? Eu sou pastor da igreja evangélica Cristo é Vida. Que isso? Que igreja é essa? Cristo é Vida? Nunca ouvi falar. Que povo é esse? Não, é igreja Cristo é Vida, da graça de Deus, né? O irmão é ligado a que convenção? Não, eu sou ligado só a Jesus, só ao Espírito Santo, a Bíblia, né? O irmão não é ligado a nenhuma convenção, não. Aí julgam você o resto do resto do resto. Os outros se julgam poderosos, sabe? Especiais, aquela coisa toda. Isso é tremendo. Então, meus irmãos amados, o primeiro inimigo da fé é a jactância. Diga, jactância. Em segundo lugar, o segundo inimigo da tua fé é a tua carne. Esse é o segundo inimigo. Vamos começar a ver isto em Romanos capítulo 4. Volte outra vez para a epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 4, versículo 18 a 20. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Aleluia. Olha, então Abraão, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, um homem já de quase 100 anos, uma esposa estéril, que não tinha possibilidade de dar à luz um filho, a Bíblia diz que mesmo ele levando em consideração isso, ele não enfraqueceu na fé, não duvidou da promessa, pelo contrário,
Abraão se fortaleceu na fé. Ele creu naquilo que Deus tinha dito. Ele não olhou para as suas impossibilidades. E aqui neste versículo, irmão, nas entrelinhas, está outro grande inimigo da tua fé. Quando você começa a levar em conta a tua própria carne, você começa a enfraquecer na fé. Isto aí é uma verdade insofismável. Veja por favor o que diz 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Você vê? Paulo mandou que a igreja de Corinto fizesse um autoexame. Ele só examine-se a vocês mesmos, se realmente vocês estão na fé, se realmente vocês estão vivendo por fé. Então, quando eu começo a levar muito em conta a minha carne, o meu corpo, quando eu começo a dar muito ouvidos àquilo que a minha carne quer, aquilo que a minha carne deseja, eu começo a dar espaço para o segundo inimigo da fé, que é a carne. A carne começa a prevalecer. Olha, irmãos amados, eu quero que tu entendas uma verdade. A nossa carne, a tua carne, ela não aceita nada que Deus pede. Ela não quer se submeter a Deus. Por quê, pastor? Porque a nossa carne, ela tem a semente do pecado de Adão. A carne não se converte. Jesus na cruz, ele aperfeiçoou para sempre o teu espírito, mas a carne não. A carne não se converte. A carne é inimizade contra Deus. O nosso corpo, ele sempre quer ficar contra os princípios de Deus. Por isso que a Bíblia diz: a carne para nada aproveita. Por que para nada aproveita, pastor? Porque a nossa carne sempre será contra os princípios de Deus. Você vê, sempre que eu faço alguma coisa na minha carne, qual é a primeira consequência disso? Começa a nascer dentro de mim um espírito jactancioso. Logo vem o orgulho, logo vem a vaidade, a soberba, a vanglória. Por isso que Deus estabeleceu uma nova aliança, um novo pacto de melhores e superiores promessas, e nesta nova aliança não há lugar para as obras da carne. Por que Deus fez isso? Por que Deus disse que neste novo pacto, que é de melhor e superior aliança, o justo viverá pela fé? Porque Deus sabe que na carne não habita bem algum, na carne habita a semente do pecado. Por favor, Romanos capítulo 8, isso vai te esclarecer melhor. Romanos 8, versículos 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Você vê? O pendor da nossa carne, a inclinação da nossa carne, os desejos da nossa carne, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha, quem são os que estão na carne? Quem não está vivendo por fé. Se você não vive por fé, se você vive por obra, você está na carne. E a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne é inimizade contra Deus. A nossa carne há pendor para a inimizade. Olha, você pode estar na obra de Deus, você pode estar dentro de uma igreja, irmão, há 20 anos, 30 anos, 50 anos, a tua carne nunca chegará à perfeição. Nunca, 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 nunca. Por isso que ela é o inimigo número 2 de uma vida por fé. Ela sempre quer fazer coisas que são inclinações para o pecado. Sempre, 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 sempre. Não tem jeito, não vai mudar isso. Há uma maneira de você sujeitar a tua carne que eu vou te ensinar daqui a pouco. Veja por favor 1 de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por que Paulo está dizendo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus?
Porque a carne é inimizade contra Deus. Porque a carne nunca vai alcançar a perfeição. Por que nunca vai alcançar a perfeição, pastor? Porque na tua carne, na minha carne, está a semente do pecado de Adão. Satanás colocou uma semente de pecado de Adão, e todos que são descendentes de Adão já trazem na carne a mesma semente de pecado. Você vê que Paulo disse aos Efésios o quê? Que nós estávamos mortos em delitos e pecados, segundo as inclinações da nossa carne, nós servimos a quem? Ao príncipe da potestade do ar. Veja, segundo as inclinações da nossa carne. Então você percebe, irmãos, que as inclinações da nossa carne é muito mais para o mal do que para o bem. Então, se você se deixar levar pelo pendor da carne, você vai acabar se arrefecendo na fé. Vai se arrefecer na fé, vai esfriar na tua fé. E aquilo que você fizer será contra Deus. Você vê? A carne não quer que você venha para a igreja. Quantas vezes, irmãos, vem aquela falta de vontade de vir para o culto? É a carne. O espírito quer, mas a carne, olha, está chovendo hoje, sabe? Um domingo só não faz mal você faltar à igreja. Fica aí mesmo deitado. Depois você fica assistindo a televisão. Deus vai entender. Isso é a carne. A carne não quer que você seja dizimista. Mas se você desejar gastar o teu dinheiro com bebida, com cigarro, olha, ela se alegra que é uma beleza. Ela logo fica toda acesa, toda esperta, né? A carne não quer que você confie na justiça de Deus. Ela quer que você mesmo seja a tua própria justiça. Se alguém faz alguma coisa contra você, ela não quer que você diga, não, está na mão de Deus. Eu perdoo e a justiça é de Deus. Não, a carne quer que, olha, melhor você tomar providência, viu? Esse negócio de deixar para Deus tomar, você mesmo é que tem que tomar. Ela quer que você vá, que você brigue, sabe, que você tome atitudes inconvenientes, que vai gerar o teu próprio bem, que vai te humilhar. Então, o viver por fé faz com que você chame à existência as coisas que não existem, as coisas que não são, como se fossem. A carne quer primeiro ver, a carne quer fazer alguma coisa, ela acredita que pode mudar Deus. Às vezes a pessoa começa a viver por fé, não, eu creio que Deus vai me dar vitória, eu creio que Deus vai abrir aquela porta que está fechada, em nome de Jesus. Aí espera um dia, 2, uma semana, 2, se Deus não abrir no tempo que você mesmo na carne está determinando, aí a carne já diz, olha, é melhor você fazer um jejum, porque eu acho que com jejum Deus vai abrir, viu? Um jejum não há Deus que resista. Se você jejuar, aí já deixa de viver por fé e começa a praticar obras, porque acredita que é possível, pelas obras, mudar Deus, mandar em Deus, manipular Deus. Não é assim que a maioria dos crentes pensam, ou não é? É. Essa que é a verdade. Irmãos, não considere a tua carne. Vivas pela fé naquilo que está escrito. Não te deixes levar pela concupiscência da carne, mas te deixe levar pela vontade do Espírito, e você jamais satisfará a concupiscência da tua carne. Porque a tua carne diz, fica em casa. Não, domingo à noite, domingo à noite tem um Fantástico. Domingo à noite tem o Silvio Santos, tudo por dinheiro. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Sabe, a carne quer que você fique lá vendo isso. Mas o teu espírito diz, não, eu quero receber alimento sólido. Eu quero crescer na graça e no conhecimento. Eu quero me fortalecer em Deus. Mas a carne não quer. Tua carne quer ficar em casa assistindo televisão. Mas o teu espírito quer estar aqui na igreja. Há uma luta da carne contra o espírito. Então, quando eu faço a vontade do espírito, a minha carne fica debaixo dos meus pés, ela fica subjugada a mim, quando eu faço a vontade do espírito. Tem uma historinha muito interessante. Diz que um homem foi visitar uma tribo indígena lá no interior da Amazônia, e aí ele foi muito bem recebido, né? O cacique lá, o chefe da tribo, disse, olha, hoje à noite nós vamos fazer uma festa em homenagem a você que veio nos visitar, o homem branco que está aqui na tribo. Aí fizeram uma festa, muita dança, muita música, muita comida.
Aí lá para as tantas, ele disse: olha, nós vamos agora ter uma briga de cachorro aqui. É uma briga que a gente sempre põe 2 cachorros para brigar. É um espetáculo que a gente promove para os visitantes. Aí trouxeram lá um cachorro branco e um cachorro preto. Aí ele sentou-se de lado do chefe, do cacique lá, e ele disse: olha, quem vai vencer a luta é o cachorro preto. Eu disse: como é que você sabe? Estou dizendo que é o cachorro preto. Tá bom, vamos ver. Aí colocaram os 2 cachorros para brigar, né? Aquela briga, aquela cachorrada danada. Daqui a pouco o cachorro preto derrotou o branco. O branco caiu lá por terra ensanguentado. Disse: poxa, esse pajé aí é tremendo, adivinha as coisas, viu? No dia seguinte, outra festa, traz outros 2 cachorros. Ele disse: olha, quem vai ganhar hoje é o branco. Pensar: pô, como é que você sabe que é o branco? Ele disse: porque é o branco. Começou a briga, daqui a pouco o preto estava lá no chão derrotado. O branco ganhou. Disse: poxa, rapaz, esse cara adivinha tudo, que cara poderoso, meu irmão. E assim se sucedeu durante vários dias da semana. Toda vez ele acertava qual era o cachorro. E o sujeito já estava indignado com aquilo. Ele disse: pelo amor de Deus, como é que você adivinha isso? Me ensine a adivinhar, eu preciso conhecer isso. Como é que você faz isso? Ele disse: não, é simples. É porque quando vai ter a briga, aquele cachorro que eu alimento bastante durante a semana, um eu alimento a semana inteira, o outro eu deixo com fome. Então aquele que está bem alimentado, eu sei que vai vencer, o outro está fraco. O outro não vai ter resistência para encarar ele. Então quando eu alimento o cachorro preto e deixo o branco com fome, o branco, coitadinho, já está fraco, tonto, sem comer a semana inteira. Então quando o preto parte, ele ainda tenta reagir, mas não aguenta, ele cai por terra. Então esse é o segredo. Então, irmão, assim é na vida espiritual. Se você alimenta a tua carne, quem é que vai vencer o espírito? Quem é que vai vencer, o espírito ou a carne? A carne. Se você alimenta o teu espírito, vindo à igreja, lendo Bíblia, orando, obedecendo a palavra, colocando em prática aquilo que Deus está te ensinando, mantendo uma confissão firme, em linha com a verdade de Deus, o teu espírito está sendo alimentado. A tua carne está fraca, ela fica subjugada ao teu espírito. Se você faz o contrário, falta o culto, não vem para a igreja, não lê Bíblia, não ora, não mantém uma confissão firme, não pratica a palavra, sabe? A tua carne está prevalecendo, ela está se alimentando e o teu espírito está enfraquecendo. Então a carne vai prevalecer sobre o teu espírito. Amém? Veja por favor Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Diz assim a palavra de Deus: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, o que nós temos que fazer? Mortificar a nossa carne. Como, pastor? Com jejum, com vigílias, subir no monte às sextas-feiras, com o joelho no chão? Não. Ele diz: se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo. Como é que eu mortifico os feitos do corpo pelo Espírito? Vivendo por fé. Viver por fé é viver pelo Espírito, segundo o Espírito. Irmãos, se você viver por fé, você sempre será cabeça nesta terra. Olha, nada te será impossível, absolutamente nada. O que a Bíblia diz? Tudo é possível àquele que jejua. Não? Tudo é possível àquele que sobe monte às sextas-feiras à meia-noite e é picado lá pelas muriçocas e pelos pernilongos. Não. Deus diz: tudo é possível àquele que crê. Quem é aquele que crê? Aquele que vive por fé. Então, na realidade, o que a nossa carne quer? Nos humilhar. A carne quer nos humilhar. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, vem agora por favor a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 21. Diz assim a palavra: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si
todas as coisas. Você vê? Deus, Ele transformará o nosso corpo de humilhação. O que significa o corpo de humilhação? Irmão, tu tens que saber que a tua carne, o teu corpo, é carne de humilhação. Então, se você levar em consideração a tua carne, olha, você vai acabar sendo uma pessoa totalmente debilitada na fé. Olha, eu preciso ensinar isto aqui para você, irmão, para que amanhã a tua carne não te humilhe. Tu tem um corpo de humilhação, por isso que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Quando você ressuscitar na vinda de Jesus, Deus vai te dar um corpo de glória. Não vai ser esse corpo aqui, porque esse corpo aqui é corpo de humilhação. O pendor dele é inimizade contra Deus. Veja como é que Paulo explicou isso em Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque eu sei que em mim, olha, isso é o maior dos apóstolos falando, hein? Ele disse: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então você tem que sair daqui esta noite, meu irmão, absolutamente consciente de que você tem dois inimigos da tua fé. Primeiro inimigo, a jactância, o ufanar-se, o achar-se melhor que os outros, aquele espírito que faz você achar que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada. Não aceitar uma repreensão, não aceitar uma exortação, você se achar superior ao teu irmão. Olha, tudo isso aqui é jactância, é inimigo da vida de fé. Segundo lugar, você tem que saber que na tua carne não habita bem algum, nenhum bem habita na tua carne. Tu tens que submeter a tua carne ao Espírito, porque senão você nunca vai poder fazer a vontade de Deus. Nunca, 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 nunca. No versículo 25 ele disse: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Veja, com a mente, quer dizer, com a vida por fé, uma vida, de confissão, viver pelo Espírito. Ele disse: quando eu tenho uma mente de fé, uma confissão em linha com a Bíblia, eu sou escravo da lei de Deus. Ou seja, eu me submeto a tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Quando você vive por fé, você é escravo da lei de Deus, da palavra de Deus. Você vive pela palavra. O que vale para você é o que está escrito. Você não arreda a pé 1 milímetro, nem para a direita nem para a esquerda. Mas ele disse: mas segundo a carne, quer dizer, se eu viver segundo a carne, eu vou ser escravo de quê? Da lei do pecado. Percebe agora? Por isso, meu irmão, que na lei sempre se faz culto para reencontro com Deus. As igrejas da lei sempre se faz o culto do jejum para combater o pecado. Porque as pessoas estão sempre escravas do pecado. Um pastor americano chamado Jim Baker, esse homem teve um ministério tremendo. Um dia esse homem começou a enveredar pelo caminho do mal. Esse homem praticou adultério, prostituição. Olha, a esposa se casou com outro, ele se casou com a secretária dele. Esse homem fez coisa para fraudar as pessoas, roubar dinheiro do povo. E acabou que esse homem foi preso. Ele foi condenado a 50 anos de prisão nos Estados Unidos.
E quando esse homem estava no tribunal, no seu julgamento, diz que o juiz disse: pastor Jimmy, o que levou você a fazer todas essas coisas aí? Ele disse: não, é que eu tinha diminuído as minhas horas de jejum, eu era um homem que fazia muito jejum, aí diminuí o jejum, eu já não estava mais, fazendo calo nos meus joelhos, lambendo o pó do chão, aí o diabo entrou em mim e me levou a viver uma vida de prostituição. Você vê? Dá muito cartaz ao diabo, né, irmão? Que diabo, coisa nenhuma. Foi a carne que te levou a isso, meu irmão. Você deixou de viver por fé, você deixou de viver com a tua mente em sintonia com Deus, você se tornou escravo do pecado, não se tornou mais escravo da palavra. Então, tudo isso que eu estou te ensinando aqui, é para você saber que até o último dia da tua existência na carne, tu tens que cuidar da tua carne, meu irmão. Você tem que cuidar da tua carne, porque se você não cuidar, mais cedo ou mais tarde, ela vai te humilhar. Pastor, mas vai humilhar como? Olha, te levando para maus caminhos, te desviando da igreja, te levando para uma armadilha de um adultério, de uma prostituição, te levando a fazer sociedade com aqueles que são das trevas, te levando a viver uma vida em más companhia, te levando a praticar atos desonestos. Quantos crentes que hoje estão aí fora caídos, porque se deixaram humilhar pela carne. Você sabe o que é um crente mentir? Você sabe o que é um crente montar uma empresa e ficar tirando notas frias para sonegar imposto? Você sabe o que é um crente para poder ganhar mais dinheiro, começar a vender cachaça, cigarro? Se a carne humilhando, atos desonestos, caminhos de trevas, caminhos obscuros. Olha, e não adianta nesta hora você querer fazer como os irmãos da lei, que querem mortificar a carne com as obras da lei, porque não funciona, não adianta. Jejum não modifica, não mortifica a carne de ninguém. Vigília também não, submonte também não, joelho no chão também não. Pastor, então como é que eu tenho que mortificar a minha carne? Vivendo pelo Espírito. Eu vou terminar a mensagem te mostrando em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Veja o que Paulo diz aqui: digo, porém, andai no Espírito. Você vê? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Você vê? A única maneira, meu irmão, de você mortificar a tua carne, de você trazer a tua carne, os desejos da carne, submetido a você, debaixo dos teus pés, é você viver pelo Espírito, viver por fé, confessar aquilo que a Bíblia diz que é você dizer: não, eu estou morto ao pecado, o pecado não tem mais domínio sobre mim, o Senhor me aperfeiçoou para sempre, eu sou mais do que vencedor, o maligno não me pode mais tocar, a unção de Deus está na minha vida. Quando você vive por fé, olha, a tua carne fica submetida ao teu Espírito, e você jamais vai satisfazer os desejos da tua carne. Você quer vir à igreja, a carne diz: não vá. Você diz: não, eu vou. Preguiça danada, estou cansado, mas eu tenho que viver pelo que o Espírito quer. O Espírito quer que eu vá. Então você vem para a igreja. Daqui a pouco você vai perceber que aquela força que a carne exercia de não querer que você viesse à igreja começa a desaparecer. Você já não consegue mais ficar em casa. Você já não consegue mais, encontrar motivação noutra coisa a não ser vir para a obra de Deus. Vir assistir o teu culto, ouvir a mensagem, louvar a Deus, adorar a Deus. Porque a carne vai morrendo, a carne vai perdendo as forças, o Espírito vai prevalecendo. Depois, no versículo 24, ele diz: e os que são de Cristo Jesus, quem é de Cristo Jesus, diga amém. Amém. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Irmãos, se você viver no Espírito, ande também no Espírito. Andar em Espírito, abençoado de Deus, é você, às 24 horas do dia, estar com a tua mente em sintonia com Deus. Manter a tua mente sempre, viva com as verdades da Bíblia. É na hora que surgem situações, ao invés de você usar a tua carne, você usar a Bíblia. Entende o que eu estou te dizendo? Sempre viver pela fé, sempre pelo que está escrito, sempre colocando em prática a palavra. Quem coloca em prática a palavra, vive pelo Espírito. E aí, olha, a Bíblia diz, jamais, 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 ele vai satisfazer as concupiscências da carne, os desejos da carne. Ele nunca vai ser humilhado pela sua carne. Ele vai viver uma vida agradável a Deus. Ele viverá por cabeça neste mundo, e a glória de Deus se manifestará na sua vida todos os dias da sua existência, em nome de Jesus. Diga graças a Deus por isso. Esta é a mensagem que o Espírito Santo mandou trazer para você nesta noite, em nome de Jesus. Fique de pé agora. Vamos ficar de pé, toda a igreja. Porque estás debaixo